nós vamos dar início ao retiro propriamente dito. Antes de começar, invoquemos a presença do Espírito Santo, que é o grande doador de todas as obras boas realizadas no mundo. Você que já conhece as oficinas, busque por favor no seu livro de cantos o canto 52, Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Nós faremos o Inunda-me e o Transforma-me. Então, pegue o seu livrinho de cantos e vamos, nesse retiro nós não cantaremos, nós só vamos fazer os cantos em forma de oração, tá bem? Para quem não conhece as oficinas, nós sempre nos silenciamos antes de fazer os cantos e antes de fazer as orações, para que a gente possa de verdade se concentrar e fazer dessas palavras nossas palavras, que elas saiam do nosso coração. E no final, a gente fica um tempinho em silêncio para a gente saborear as palavras que nós falamos e deixar que elas sedimentem aqui dentro do nosso coração, tá bem? Então, comecemos lembrando que desse canto 52 nós faremos o Inunda-me e o Transforma-me. Comecemos. Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Inunda-me, inunda-me, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito. Transforma-me, transforma-me, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Busquem agora na parte de cantos do livrinho Trilha, o Trilha 37, que é o livro Trilha é o livro que os jovens fazem as oficinas de oração. O canto 37 também será rezado, somente o estribilho, permanecei em mim. Esse canto, em forma de oração, vai dar início à nossa primeira palestra do Retiro Libertação Interior, Retiro Virtual. Amigos para a Caminhada é o nome da nossa primeira palestra. Então, comecemos o canto em forma de oração. Permanecei em mim é teu pedido, Senhor, e eu ficarei em vós, é tua promessa de amor. Permanecei em mim, é teu pedido, Senhor, e eu ficarei em vós, é tua promessa de amor. Então, para entender o mistério doloroso da criatura humana, nós precisamos voltar até as mais remotas e longínquas latitudes pré-humanas de onde nós procedemos. E ao fazer essa volta, nós descobrimos que os seres anteriores ao homem, na escala geral da vida, os animais,
eles não criam problema para viver. Eles já estão com todos os problemas resolvidos. E por isso eles não vão sofrer nunca de preocupações ou de ansiedades. E ao fazer então essa volta e enxergá-los, nós vemos que eles vivem numa espécie de unidade vital com todos os demais seres. Não conhecem aborrecimento ou insatisfação. Então, sentem-se plenamente realizados. E essa felicidade é vivida sensorialmente, lógico, mas não conscientemente. Então, eles sentem, mas não de forma consciente. Bom, o homem, todavia, ele vivia assim, dessa forma, as primeiras etapas da sua criação. Mas numa dessas etapas, a criatura que hoje nós chamamos de homem, ele tomou consciência de si mesmo. Ele soube que sabia, soube quem ele era. E aí, a consciência disso tudo constituiu para o homem uma sucessão de possibilidades assombrosas, mas ao mesmo tempo acarretou uma desventura quase que catastrófica. Ele sentiu que se rompiam amarras instintivas que ligavam ele ao paraíso, daquele lar feliz, mais ou menos o que acontece conosco quando nós saímos da nossa casa, ou porque nós casamos, ou porque fomos morar sozinhos. Começou então esse homem a experimentar a solidão típica do exilado, de alguém que foi expulso de uma pátria venturosa. Ele se sentiu solitário, porque ele começou a perceber que agora era ele mesmo, diferente dos outros e separado dos outros. Quer dizer, ele já não estava mais integrado unitariamente na criação. Ele se sentia à parte. E pela primeira vez, ele sentiu tristeza e solidão. Foi o seu primeiro grande despertar. E quando ele despertou e tomou consciência de si mesmo, a própria vida passou a ser para ele um grande problema. Por quê? Um grande problema e desalentador? Porque ele tinha que aprender a viver. Então, nesse momento, ele calcula com muita precisão as suas possibilidades e as suas impossibilidades. E aí é que ele vai se sentir desvalido e impotente. Entretanto, ele fica seduzido pelo desconhecido e ele vai em busca, dessas regiões que ele ignora, procurando decifrar os enigmas e encher de respostas estes vazios que ele encontrou dentro dele. Então, como ele veio ao mundo e ele veio de um mundo unitário, ele leva dentro dele uma marca original que obriga ele a buscar uma unidade consigo mesmo e com os outros. E por outro lado, ele se sente muito acabrunhado por anseios interiores e desafios exteriores. A razão diz para ele uma coisa e a emoção diz outra. Deseja muito, coitado, e pode pouco. Somos nós, Procura harmonia consigo mesmo e com os outros, mas ele vive numa tensão. Tem sensações descontroladas como a ansiedade, a depressão, a dispersão. E ele não tem armas necessárias para vencer tudo isso. E aí você me pergunta, e quais seriam essas armas? Bem, essas armas, elas são instrumentos de salvação, que irão nos acompanhar como amigos enquanto nós vamos percorrendo e inspecionando os diversos mananciais do sofrimento humano. Esses amigos para a caminhada, eles são os seguintes, escreve aí no seu caderninho espiritual: salvar-se a si mesmo, despertar,
paciência e poder mental. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Comecemos então falando sobre o salvar-se. Para começar, não se trata de salvar no sentido de uma ação dinâmica pela qual alguém livra a outra pessoa do perigo. Mas falamos de salvar-se sendo um esforço pelo qual alguém, com os seus próprios meios, põe-se a salvo de um grande perigo. Mais concretamente, nós nos referimos a certas iniciativas que qualquer pessoa pode usar, como uma espécie de autoterapia para evitar ou mitigar o sofrimento. Falamos, por exemplo, em salvar-se do medo, salvar-se da tristeza, salvar-se da angústia, salvar-se do vazio da vida, salvar-se do sofrimento e salvar-se de si mesmo. A salvação é a arte de viver, e a arte aprende-se vivendo. Ninguém pode viver por mim ou no meu lugar. Então, a salvação é a arte de viver. Então, é óbvio que não estamos nos referindo aqui à salvação que nos foi conseguida por Jesus Cristo e que será consumada na glória eterna. Mas aqui nos referimos à salvação no sentido mais popular e corriqueiro. Também quando dizemos salvar-se, nós não nos referimos às doenças, entre aspas, ou mais concretamente às disfunções mentais. No caso dessas doenças, trata-se geralmente de sintomas compulsivos ou obsessivos que impedem desse doente de viver na sociedade como uma pessoa normal. Mas há pessoas que funcionam socialmente bem mediante a mecanismos de disfarce, mas por dentro são tristeza e dor. Esses doentes, entre aspas, eles não têm sintomas patológicos, mas eles sofrem de uma agonia mortal e frequentemente não sabem nem porquê. Sofrem de depressão, de insônia, falam de seus problemas matrimoniais ou profissionais, mas não é esse o verdadeiro problema. Seu problema é a sensação que têm de que estão perdendo a vida sem ter vivido, de que anos estão passando e eles vão morrer sem ter vivido. Diante desse panorama, salvar-se significa suprimir ou diminuir as fontes do sofrimento, vencer as barreiras da dor e da angústia, superar a preocupação obsessiva por si mesmo e, desse modo, adquirir a presença de ânimo, o autocontrole e a serenidade, e, naturalmente, recuperar a vontade de viver. E repito, ninguém vai fazer essa tarefa por mim. É uma tarefa sagrada e ninguém vai fazer no meu lugar. Eu tenho que ser o salvador de mim mesmo. Eu é quem tenho que dizer o basta, o chega de sofrer, tá certo? No fim, nós estamos aqui nesse momento no epicentro do mistério humano, bem no meio. Sou eu, só e uma vez. Então, os amigos e os familiares, eles podem estar comigo, né? Em alguns níveis de profundidade, mas a níveis muito profundos, onde eu sou eu mesmo, diferente de todos, lá nesse lugar, ou eu assumo toda a responsabilidade ou eu me perco, porque lá não chega nenhuma ajuda exterior, só eu posso me ajudar. Então vejamos agora o que significa despertar. Despertar é o primeiro ato da salvação. O homem em geral é um sonâmbulo
que anda, mexe-se, age, mas está sempre dormindo. Parece que a vida é que vai levando, não ele leva a vida. Então, e assim, quantas vezes ele nem entende o que se passa com ele mesmo e sofre. Sofre por quê? Porque está dormindo. Ele nem percebe que o sofrimento humano é puramente subjetivo. Se você sofre por causa do passado, é porque você está dormindo. O passado já foi, já se concretizou, não pode mudar mais nada. Então pare de sofrer, acorde, né? Se você ainda está sofrendo pelo passado, é porque você está dormindo. Então, outro motivo, os fantasmas narcisistas. Os fantasmas narcisistas são aqueles que simplesmente povoam o nosso ego, né? Eu não aceito que eu posso errar, eu não aceito críticas, eu sou perfeito. Então, todas as vezes que eu ajo dessa forma, mesmo que inconsciente, o fantasma narcisista está me deixando adormecido. E a minha alma fica cheia de ansiedade porque eu fico vivendo com esse material feito da minha cabeça, um material subjetivo, né? Então quer dizer que eu estou dormindo. De repente, eu posso me sentir agitado pelo temor e o medo sem uma causa muito clara. E eu fico ali, paralisado, sem perceber que o medo é uma alucinação. É uma alucinação que inventa e pinta sombras sinistras, quando na realidade não existe nada disso, porque você está dormindo. Dramatiza fatos sem nenhuma transcendência e faz tragédia de coisas muito ridículas. Está dormindo. É preciso então despertar. E despertar é salvar-se e poupar-se de sofrimento. E o que é despertar? É a arte de ver a natureza das coisas em si mesmo e nos outros, com objetividade e não pelo prisma dos meus desejos ou dos meus temores. Passamos então a aceitar tudo porque nós começamos a ver as coisas com muita clareza quando nós despertamos. Tudo passa a ter uma importância relativa ou não ter importância. E isso acontece porque nós estamos acordados, despertos. Um mestre oriental, ele foi questionado uma vez pelos seus discípulos. Eles perguntaram: mestre, o que foi que te proporcionou a iluminação ou o despertar? E ele respondeu para os discípulos: antes eu sentia depressão, hoje eu sinto a mesma depressão, com a diferença de que agora não me importo mais com ela. É o despertar para a realidade. Um exemplo disso temos em a dor, no fato de que a dor existe, mas o sofrimento só aparece quando nós resistimos à dor. Porque o sofrimento só existe na nossa mente adormecida. Quando nós acordamos, o sofrimento acaba. Despertar, então, é tomar consciência das suas possibilidades e das suas impossibilidades. Das possibilidades, você use-as todas, e das impossibilidades, deixe-as de lado, ok? Despertar é dar a você mesmo um toque de atenção para ver que você está se torturando com um pesadelo que pode ser pura fantasia. É perceber que você está exagerando ou dando muito valor para coisas insignificantes e que as suposições que você anda fazendo aí dentro da sua mente está começando a ficar com cara de verdade, de tanto que você acredita nessas ideias que surgem na sua cabeça. Então, você tem que saber uma coisa.
Preste atenção, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, esse momento muito crítico e dolorido dessa pandemia. Tudo passa, tudo vai passar, e que aqui não sobra nada, tudo aqui é transitório, precário e efêmero. Saber, gente, que aqui na Terra não há nada absoluto, que tudo é relativo, e o que é relativo, repetimos, não tem importância ou tem uma importância relativa. Despertar escreva aí no seu caderninho, afinal, é saber que você estava dormindo, tomar consciência das coisas, da realidade.